Teleaula Natal. Olá, gente. Meu nome é Tobias. O meu sinal em Libras é um T no rosto, tá? Acompanhando o sorriso. Eu trabalho na Escola Municipal José Melquiades de Macedo, na Zona Norte. E nós vamos falar um pouco de genética hoje, tá? Aula sobre introdução à genética. Eu tenho a estatura mediana para alta, tenho cabelos curtos, né, escuro, olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma camiseta azul e uma calça jeans. Então, o que é genética? Aqui eu tenho do meu lado uma molécula de DNA, ela está girando, tá? Com as duas cadeias aí para representar essa molécula que é importante para a vida. E o que é genética? A genética é o ramo da ciência que estuda como as características hereditárias são passadas dos pais para os filhos. Bom, agora nessa imagem a gente vai falar um pouco sobre as características hereditárias humanas. Aqui a gente tem duas imagens, uma da esquerda, que a pessoa tem o lóbulo da orelha preso, e a direita está em close também, a orelha que tem o lóbulo solto. O que é o lóbulo da orelha? É essa alcinha que fica aqui que normalmente a gente coloca o brinco. Então a gente vai ver que tem gente que essa linha da orelha, ela segue e já funde direto com a lateral do rosto. E tem outras pessoas que não. Esse lóbulo da orelha ele forma uma alçazinha, tá? Então se o lóbulo for fundido, ele vai ser chamado de preso ou aderente. E se ele não for fundido, ele é chamado de livre ou solto. Agora nós vamos falar um pouco das características hereditárias e não hereditárias. Bom, aí a gente tem uma imagem que tem duas crianças, uma está de costas para a outra, eles estão encostados de costas, tá? E uma um pouquinho mais alta que a outra. Isso aí está sendo usado para representar o quê? A altura, que é uma característica hereditária. Na outra imagem a gente tem a Marta, jogadora de futebol, ela está com a roupa da seleção, né, no estádio, e ela está segurando o cabelo com a mão. E agora eu pergunto para vocês, só porque a Marta é boa jogadora, o filho, se ela tiver um filho, vai ser bom jogador também? Não necessariamente, porque a habilidade de futebol não é uma característica hereditária. Agora nós vamos discutir um pouco qual a importância de se conhecer as características hereditárias. Então é possível evitar doenças como a hemofilia. A hemofilia é uma doença que causa dificuldade de coagulação do sangue. Então a pessoa ela pode ter sangramentos espontâneos, principalmente internos. A pessoa pode até morrer. Então aí eu tenho uma imagem de uma mão com o dedo o dedo indicador está cortado e ela está sangrando, tá? Então essa doença afeta principalmente homens, é muito rara em mulheres. Então você pode escolher o sexo do bebê por umas técnicas de fertilização para poder evitar essa doença. Agora, vamos supor, se você pergunta para mim, professor, vamos supor que um casal teve 3 filhos e nasceu 3 do sexo masculino. Ele pode escolher, só por capricho, ter um outro filho de outro sexo? É possível, só que não é permitido porque senão pode virar um lance de preconceito, de começar a nascer gente só de um sexo ou só de outro e assim por diante. Agora a gente vai falar outra importância das características hereditárias, previsão do resultado de um cruzamento. Então a gente tem uma imagem que a gente tem um círculo representando uma ervilha lisa e a gente tem depois uma outra imagem que tem as bordas irregulares, representando uma ervilha rugosa. Do cruzamento dessas duas variedades, a gente só obteve como resultado a variedade lisa. Então, Mendel ele percebeu que ele conseguia saber o resultado desde que ele estivesse cruzando ervilhas puras. A gente vai saber sobre isso depois. E também é interessante conhecer as características hereditárias porque a gente pode selecionar o que a gente deseja na prole. Exemplo, vamos supor que você tem um cachorro e que você tem um cão de guarda. No caso aí está a imagem do Rottweiler, um filhotinho e o outro está o cachorro de perfil, possivelmente um macho adulto, né, com a boca entreaberta. Você, quando vai colocar esse cachorro para poder procriar, você vai querer escolher o quê? As características que mais lhe agradam. Por exemplo, eu quero um cachorro com focinho curto, eu quero um cachorro com a cabeça grande, que tem um pelo vistoso. Então, por isso que é importante, sabendo quais são essas características que podem ser transmitidas dos pais aos filhos, você consegue selecionar elas da melhor forma possível.
Agora, nesse próximo slide, a gente tem uma árvore genealógica. O que é isso? É um diagrama com a origem e as ramificações de uma família. Então, a gente tem na primeira linha aqui de cima, né, a primeira geração. Então, a gente tem aqui os avós, né? Na segunda linha, que é a linha do meio, a gente tem os indivíduos da segunda geração comparado com os de cima. Então, eu coloquei a árvore genealógica dos Simpsons porque é um desenho que praticamente todo mundo conhece. E na última linha, por fim, a gente tem os indivíduos da terceira geração, que são os netos dos indivíduos lá da primeira, ok? Agora, gente, nessa imagem, a gente vai falar um pouco de teoria. A teoria é uma explicação bem fundamentada que envolve hipóteses testadas acerca de determinado problema ou fenômeno. Então, a principal teoria, né, uma das principais que a gente conhece, é a teoria da evolução de Charles Darwin. Esse mapa aqui, ele está mostrando a viagem que ele fez como naturalista ao redor do mundo. E ele foi recolhendo espécimes, principalmente besouros, e ele estava com a seguinte dúvida: será que todos os seres vivos eles foram criados fixos e imutáveis por Deus? Essa era a teoria que vigorava na época, dizendo que era o criacionismo, que todos os seres foram criados por Deus num único momento e eles permanecem do jeito que foram criados até hoje, não sofreram modificação. Tranquilo. Agora, Darwin ele começou a coletar um monte de evidências que estavam dizendo o contrário. Por quê? Ele pegava besouros e ele via que eles tinham pequenas diferenças, eles eram praticamente idênticos. E aí ele começou a se perguntar, será que Deus, quando criou, ele criou eles dessa forma, um pouquinho diferente do outro, ou será que, por algum motivo, um ser vivo poderia dar origem ao outro? Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Agora a gente tem a teorias que explicam o desenvolvimento dos seres. Gente, a teoria da pré-formação, ela estabelecia que nos gametas, nas células reprodutivas, existiam miniaturas de adulto, tá? Quer dizer que o ser era pré-formado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que tem um espermatozoide representado com um indivíduo lá dentro, tá? Ele está lá meio que ajoelhado lá, segurando os joelhos ali, agachado, tá? E então eram duas correntes dessa linha de pensamento da pré-formação: os animalculistas, que eles acreditavam que o ser em miniatura ficava dentro do espermatozoide, e os ovistas, que acreditavam que eles ficavam dentro do gameta feminino ou dentro do ovo. Então a gente pode ver uma outra imagem, né, que tem um óvulo aí que tem um indivíduo em miniatura no seu interior. Agora, essa teoria, gente, da epigênese, ela era contrária à teoria da pré-formação. Ela falava assim, não. Dentro do espermatozoide, né, do óvulo lá, não existe um ser miniatura, e sim um indivíduo inacabado, que ele passa por etapas de desenvolvimento até chegar na conformação que a gente é acostumado a ver na hora do nascimento. Aqui eu tenho Isso. Agora, nessa imagem, gente, a gente vai falar um pouco da herança particulada, tá? E como as características são passadas de pais para os filhos. A primeira teoria era a teoria da mistura, tá? Antes de Mendel. Falava o quê? Que os seres que nascem, eles são uma mistura dos pais. Qual que era o problema dessa teoria? Ele não explicava como que pais que têm duas características poderia nascer um filho que não tinha nenhuma das características dos pais. Aí o que Mendel falou? Não, cada característica é condicionada por um par de fatores, né, que são os genes, um que veio do pai e outro que veio da mãe. E é a interação desses dois fatores que vai determinar a característica do novo indivíduo. Então a gente tem aí na imagem, né, um desenho de Mendel, ele está segurando nas mãos, né, duas ervilhas, olhando para elas, e também tem um outro desenho de Mendel, caricato, onde ele está escrevendo lá as suas ideias numa lousa, né, como se fosse uma lousa de sala de aula. Aqui nessa imagem, gente, isso aqui é um epitélio de cebola, tá? Da cebola. E você vê que cada uma dessas delimitações aí, que essa linha que está em volta aí, ela representa uma célula. O que é a célula? A célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. O que isso significa? Que é a menor unidade capaz de desempenhar as funções de um ser vivo. Ah, professor, mas quais são as funções do ser vivo?
Gente, o ser vivo, basicamente, ele tem que ter a capacidade de reprodução, ele tem que evoluir e tem que manter o metabolismo. Ah, o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas vitais, envolvem dois processos. O anabolismo, que são as reações de síntese, e o catabolismo, que são as reações de decomposição. Então, um exemplo, o nosso corpo, independente do líquido que a gente ingerir, a gente sempre vai o quê? Eliminar na urina, e a urina sempre sai da mesma cor, vai sair lá aquela ureia, tá? Então, isso daí é exemplo de uma reação de catabolismo, de decomposição. Agora, a reação de síntese é, por exemplo, a produção do hormônio, insulina, que o nosso corpo sintetiza para ser lançado no sangue para diminuir o nível de glicose, o açúcar, e manter esse nível adequado, porque ele pode se tornar um veneno no sangue se tiver em concentração muito baixa ou muito alta. Aqui, gente, nessa imagem, a gente vai falar um pouco sobre a visualização das células. A gente tem um microscópio aí, que ele foi desenvolvido por um indivíduo, que ele não era nem pesquisador, ele era um comerciante de tecido. E como que ele desenvolveu o microscópio? Bom, ele era obcecado por lentes de aumento, porque como ele trabalhava com tecido, ele usava essas lentes para inspecionar o tecido que ele comprava e para ver como é que as linhas de algodão estavam entrelaçadas umas às outras, porque quanto mais fios o algodão tiver, mais resistente e de melhor qualidade vai ser esse pano, esse tecido. Então ele começou a construir essas lentes de aumento e com o tempo ele começou a construir até esses microscópios para ele começar a investigar outras coisas, como o sangue, o espermatozoide, a água do lago que tinha próximo da casa dele. Tá? Então a gente tem aí na imagem um microscópio que foi por ele criado, que tem até um ajuste de foco e que funciona também com grande capacidade de resolutiva, é um microscópio que você consegue ver bem com ele, que se assemelha ao microscópio moderno, e você tem também uma imagem, né, um desenho aí desse pesquisador, o Antony van Leeuwenhoek, e ele está com roupa típica da época, né, o cabelo encaracolado e ali na sua escrivaninha de trabalho. Agora, gente, nós estamos aqui, ó, voltando no tempo, tá? Ó, ano de 1600, descoberta do microscópio, tá? Desse lado aqui, ó. Ah, foi descoberto o microscópio. Beleza, chegou um pouco depois aqui, no ano de 1655, esse indivíduo aqui, ó, é o pai da citologia, Robert Hooke. O que ele fez? Ele tinha lá também um microscópio que ele tinha desenvolvido e ele pegou casca de uma árvore, tá? Disso que é feita a cortiça que a gente coloca lá no vinho, lá na tampa de vinho, né? Aquela cortiçazinha lá. Ele pegou essa casca de árvore, colocou no microscópio e viu uma estrutura parecida com um favo de mel. E essa estrutura, com vários compartimentos, ele chamou cada um desses compartimentos de célula, que nada mais é do que uma célula ou uma pequena câmara, tá? É uma unidade ali. Então ele foi o primeiro indivíduo que observou a célula, né? E ele cunhou esse nome também. Logo após a gente tem o Leeuwenhoek, que é esse indivíduo aqui que eu acabei de falar no slide anterior. Ele foi o primeiro a observar células livres, ele viu o espermatozoide, ele viu o protozoário, tá? Então foi um achado na época. Aí eu tenho agora, em 1831, o Robert Brown, que ele observou que praticamente todas as células tinham núcleo. E por fim, a gente vê em 1838 e 39 o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann. Esses dois indivíduos, eles elaboraram a teoria celular, que falava que todo ser vivo era formado por células. Por que isso foi importante? Porque a partir daí começou a se pensar se os seres vivos não podem ter tido toda a mesma origem. E se eles tiveram a mesma origem, todos podem ter um grau de parentesco. Ok? Por isso que foi importante a teoria celular, ela unificou a vida. Agora, gente, nessa imagem aí, eu tenho o Mendel, tá? É uma imagem composta, tá? O desenho do corpo dele, só que está recortado uma foto, né? Para dar mais credibilidade aí à imagem, uma foto dele com a batina lá, que ele era monge, e ele está com o braço estendido ali, indicando para uma ervilha. Qual que foi a sacada do Mendel? Gente, Mendel, ele queria estudar, tá? O pai dele era fazendeiro
e ele poderia, né, seguir o ramo da família. Só que ele estava querendo mais estudar, ele queria fazer aquele com o cérebro, né, aquela musculação com o cérebro, ficar estudando, ao invés de ficar lá no físico, lá no trabalho da fazenda. Então o que ele fez? Ele aplicou lá para ir para um mosteiro, porque no mosteiro ele poderia estudar religião, mas também poderia estudar ciências e outras coisas mais. Então foi isso que ele fez. E aí ele deixou a família, foi morar no mosteiro e ele começou a trabalhar com as ervilhas, que era o que ele gostava, tá? E aí ele começou a plantar dezenas de ervilha para fazer os cruzamentos e descobrir os resultados. Agora, gente, por que Mendel escolheu cultivar ervilhas? Gente, a ervilha, ela tem o ciclo de vida curto, ou seja, você consegue obter várias gerações num curto espaço de tempo, tá? Quer dizer que ela cresce e desenvolve rapidamente. Ela tem flores hermafroditas. O que é isso? Uma flor, ela possui tanto estruturas masculinas como femininas. Isso é importante porque às vezes uma planta consegue se reproduzir com ela mesma. E ela tem características contrastantes. Então, por exemplo, a cor da ervilha, ou ela é verde ou ela é amarela. A ervilha, ou ela é lisa ou é rugosa. Então, ele podia pegar duas variedades e misturar para saber o resultado. E a ervilha também produz muitas sementes. Isso é interessante, porque como ele queria saber o resultado na prole, ele tinha que ter muitas sementes para poder plantar e ver o que estava surgindo depois que ele misturou. Aí eu tenho uma imagem, né, de uma planta de ervilha. Qual que é a característica dela? Ela vai emitindo aqueles prolongamentos finos do caule, que chamado de gavinhas, e ela vai agarrando, é uma planta trepadeira. Agora, nessa imagem, a gente tem lá o cariótipo ou mapa cromossômico humano. Esse mapa cromossômico, ele divide os cromossomos em grupos de acordo com o tamanho. Então, você tem as letras de A até a letra G, tá? E você pode ver que os de cima são maiores e os de baixo são menores. Esse mapa cromossômico, você pode ver que eles estão agrupados, reunidos, né, em pares. Por que acontece isso? Porque sempre a gente tem sempre um par cromossômico e de cada par, um veio da mãe, o outro veio do pai, ok? E lá no final a gente tem os cromossomos sexuais, que é o XY, ok? Esse daqui, ó. Esse aqui indica que é uma pessoa do sexo masculino, por quê? Você vê que ele tem um cromossomo do tipo X e o outro Y. Se fosse dois cromossomos do tipo X, seria uma mulher. Pronto, agora nessa imagem nós vamos falar sobre a meiose. Gente, meiose é um processo de divisão celular. O ser vivo, ele precisa estar constantemente, né, as células se dividindo, porque a célula ela vai ficando, né, cansando os processos dela, como se fosse ficando velhinha. Então ela vai se dividindo para se mantendo jovem. Aí eu tenho a imagem de um círculo, né, ele está escrito 2N dentro, porque o 2 está multiplicando o N é o número de diferentes tipos de cromossomo em cada espécie. A ervilha, ela possui 14 cromossomos, a espécie humana possui 46 ou 23 pares. Aí eu coloquei, para você entender esse N, que é um número haploide de cromossomo, você lembra dos calçados lá que você tem na sua casa. Vamos supor que você tem 3 pares de calçados, você tem 2 tênis e um chinelo. Qual que é o número de diferentes tipos de calçado que você tem? Número de diferentes tipos? Bom, eu tenho 3. 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter, ao total, 6 calçados. Então ali funciona da mesma forma, ó. Aquele 2 está multiplicando o número M, que é o N, que é o número haploide, o conjunto básico de cromossomos da espécie. Então o N na espécie humana é 23, multiplicando 23 por 2 dá os 46 cromossomos. Então como é que a célula faz? Aquele R lá quer dizer reducional. Então vai reduzir o número de cromossomo. Você pode ver que tem um círculo escrito 2N, daí está embaixo. A célula ela passa para 4N, quer dizer que ela duplicou o número de cromossomos, e mais abaixo ela se dividiu, voltou, só que formou agora duas células 2N, tá? Tem dois círculos escrito 2N dentro. E abaixo disso eu tenho agora 4 círculos com N, com a letra N dentro, que está representando que foram formadas 4 células, mas com a metade do número de cromossomos que ela havia célula-mãe, que é aquelas células diploide 2N do início, dizendo que houve uma redução, por isso aquele R lá, tá? E pode ver que elas têm cores distintas, mostrando que durante esse processo de divisão, as células elas têm um processo que embaralham as características e surgem novas, por isso que um é diferente do outro.
A mitose é um processo de divisão celular que ele é responsável pelo crescimento do indivíduo. Ele mantém o número de cromossomos da célula, tá? Diferentemente da meiose, que estava reduzindo. Então a gente tem o E lá, com aquele ponto de exclamação, que ele está indicando que é uma divisão equacional, ela mantém, tá bom? O número cromossômico. Aí a gente tem um círculo em cima, escrito 2N dentro. Abaixo desse círculo tem uma seta e nesse outro círculo mostrando 4N no meio dele, dizendo que foi duplicado o número de cromossomos. E logo abaixo a gente tem depois mais dois círculos indicando uma divisão da célula de cima, dizendo que foi originado duas com 2N cromossomos, ou seja, com dois conjuntos completos de cromossomo cada uma, assim como a célula-mãe que deu origem a elas. Certo, agora nesse próximo slide a gente vai falar sobre o par sexual, tá? O par cromossômico sexual, esse 23º par. Gente, a gente tem na imagem um espermatozoide Y e um espermatozoide X. O homem produz esses diferentes tipos de espermatozoide. Dependendo qual fecundar o óvulo, que a mulher só produz um, que é aquele círculo lá que tem um X no meio, tá? Só produz um tipo de gameta. Se for o X que fecundar o óvulo, vai nascer a mulher. Se for o Y, vai nascer o homem. Então a gente tem também na imagem uma figura, né, representando geralmente aquelas que ficam na frente do banheiro para indicar o gênero, se é masculino ou feminino. E a gente tem também a imagem dos cromossomos. Você pode ver que o cromossomo Y é um pouquinho menor do que o X, tá bom? Agora nessa imagem, gente, a gente tem o símbolo de representação do gênero masculino. Então ele é um círculo com uma seta indicada para a direita logo acima ali do círculo, tá? Na superfície do círculo sai uma seta para a direita. E a gente tem de novo aquele símbolo que representa o gênero masculino, que eu citei no slide anterior. E a gente vai ver o seguinte, esse símbolo que representa o gênero masculino, ele foi associado ao planeta Marte. Por quê? Na Roma Antiga, eles associavam aos astros os metais mais conhecidos. Então, por exemplo, ao Sol foi associado o metal ouro, à Lua a prata, e a Marte, por ele ser da cor, ele ter muito ferro, ele ter a cor de ferro oxidado, né, enferrujado, ter aquele vermelho escuro, foi associado ao sangue e também ao deus da guerra, né, o deus romano, que ele por isso esse nome Marte, que é o deus romano da guerra, tá certo? E embaixo a gente tem a evolução do símbolo. Em grego, Marte se escreve touros, então a gente tem a letra lá, TH, e a gente tem também esse símbolo, né, dessas duas letras em grego. E também tem a letra R com o símbolo que parece um P, tá? Compondo essas duas imagens, a gente foi com o tempo chegar nesse símbolo aí que a gente tem hoje. Agora o símbolo que representa o gênero feminino. É um círculo com uma cruz na parte inferior e uma cruz voltada de cabeça para baixo, tá? E a gente tem de novo o símbolo daquele, do gênero feminino, né? O desenho de uma moça em escuro. E a gente foi associado a esse símbolo o planeta Vênus. Por que o planeta Vênus? Vênus foi a deusa romana do amor e da beleza. Por que associaram Vênus, essa deusa romana, a esse planeta? Porque ele é também chamado de estrela d'alva, ele é um planeta que brilha muito, já foi até confundido com uma estrela. Por isso que ele é muito bonito, por isso que ele foi chamado de Vênus. E com ele foi associado o metal cobre, aí ele foi associado a esse metal. Gente, embaixo a gente tem uma composição de imagens, a evolução desse símbolo, tá? Em grego, Vênus se escreve fósforos. Então a gente tem as duas letras lá, PH, e a gente tem um símbolo de igual e mostrando que em grego, essas duas letras, o P e o H, eles têm o formato de uma elipse e de um K. E que juntas essas imagens foram evoluindo a dar esse símbolo aí do círculo com a cruz na parte de baixo invertida. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre fertilização cruzada. A gente vê que tem um cachorrinho lá bonitinho, vira-lata, né? E tem um celular smartphone, bonitão, cheio de aplicativo. Um celularzinho bem mais simplesinho, daqueles que só recebe chamada, tem poucas funções. E tem uma imagem aí de duas plantas de ervilha, uma alta e outra baixa.
Gente, fertilização cruzada, o que é isso? Envolve dois gametas, um masculino e o outro feminino. Juntou os dois para dar um novo indivíduo. Então, esse é um tipo de forma de reprodução. Quais as vantagens dela? Prole com maior vigor. Foi observado que nesse tipo de cruzamento, as plantas elas nasciam com mais folhas, com mais flores, elas eram mais vistosas. Maior variabilidade genética. Gente, variabilidade genética é muito importante para os seres vivos. É como se fosse um ser vivo que tem muita variabilidade, aquele celular que é o smartphone, cheio de aplicativo. Ele consegue fazer um pouquinho de tudo. Já aquele celularzinho simplesinho, ele não consegue fazer tanta coisa. Seria como se fosse um ser vivo com baixa variabilidade genética. Só que aquele celularzinho pequenininho tem a vantagem dele? Pior que tem, por menos que a gente ache que não. Por mais que a gente ache que não, esse celularzinho ele dura a bateria, às vezes até uma semana, tá? Eu já testei isso. E qual a outra vantagem desse tipo de reprodução? A resposta rápida, seleção natural. Então, se o ambiente está se modificando, o ser vivo tem que ser capaz de se modificar também, para se adaptar ao ambiente, senão ele pode o quê? Ser extinto e ficar para trás. Desvantagem da fertilização cruzada. Recombinação deletéria ou desfavorável. A gente sabe que sempre quando o cachorro lá tem uma ninhada, vai nascer um diferente do outro. Pode acontecer de o cachorro nascer, por exemplo, com a pata torta, ou que nesse caso da imagem aí, ele tá o cachorrinho, o filhote com a boca aberta, com o céu da boca ali, ele tem um buraco, tá? No palato aí, no céu da boca. Isso aí o cachorro não consegue mamar e acaba morrendo, porque ele começa a mamar e o leite começa a escorrer pelo nariz. Então isso aí é uma desvantagem da fertilização cruzada. Outra desvantagem é um alto investimento. Para uma espécie humana, a mulher, para poder ter o filho, ela tem que carregar durante 9 meses. Então, ela tem que ficar todo aquele tempo aguardando. E a outra desvantagem é a necessidade de um parceiro. Aí, na imagem, a gente tem uma espécie parecida com a galinha, chamada de macuco. O nome científico é Tínamos solitários. Essa ave, ela anda no chão da floresta. Ela estava presente na Mata Atlântica, de norte a sul do país, no litoral, e ela vive no chão da floresta. Ela não consegue voar muito, ela voa só até ir para um puleiro, para poder à noite, para poder se proteger, tá? E o interessante é que o macho que soca os ovos, tá? Ele tem esses ovos, a fêmea coloca esses ovos azuis e ele fica chocando, a fêmea vai embora, então ele vive sozinho, tá? E depois ele que cuida dos filhotes. Só que uma vez por ano ele tem que cruzar a floresta procurando a fêmea. Ele vai fazendo um barulho típico da espécie para poder encontrá-la e para poder ter os filhotes. Então ele tem que sair nessa procura aí. Gente, nesse próximo slide a gente vai falar sobre autofertilização. Então falamos de fertilização cruzada, que envolve dois gametos, masculino e feminino. E agora vamos falar um pouco de autofertilização. O que é autofertilização? É quando a fêmea ela consegue ter filhotes independente do macho, como se fosse uma planta, ela fosse reproduzir com ela mesma. Então, por exemplo, qual que é a vantagem? Repovoamento rápido. Você está vendo aí a imagem, tem um pulgão, é uma fêmea e ela está dando à luz a vários filhotinhos. E ela não precisou do macho, são tudo clones dela, tá? Então ela consegue o quê? Consegue repovoar, ter vários filhotes num curto espaço de tempo. Essa é uma vantagem. E também a outra vantagem é pouco investimento, tá? Ela não precisa lá de muita coisa, é só ela e pronto. Quais são as desvantagens do ser vivo se reproduzir por ele mesmo, sem depender do macho? Pouca variabilidade genética. Você viu lá, ó, lá, tem uma imagem que tem vários indivíduos da espécie humana, todos iguais, usando terno e gravata, tá? E essa é uma das desvantagens. Por que agora com essa pandemia, o vírus, em cada pessoa, ele ocasiona coisa diferente. Cada um tem um patrimônio genético. Então, o corpo de cada pessoa vai responder de uma forma. Se todo mundo fosse clone, se matasse um, matava todo mundo, tá? E outra desvantagem da autofertilização é a prole com menor vigor. Foi observado que essas plantas que se reproduziam por elas mesmas, sozinhas, os filhotes, as plantas, né, nasciam com menos folhas, menos flores, assim por diante. Agora, outro exemplo de baixa variabilidade é o guepardo. O guepardo, gente, ele é um mamífero, tá, que vive lá na África, e ele é muito veloz, ele é o mais veloz da Terra, ele consegue correr a 120 km por hora. Só que, como está reduzindo muito a quantidade de número de indivíduos dessa espécie, eles estão começando a ter casamento consanguíneo. O que é isso?
os indivíduos estão acasalando com parentes próximos, e isso é ruim para a espécie, porque alguns estão nascendo com as patas encurvadas, a cauda, que é um estabilizador para quem corre muito, ela está nascendo também torta, então isso aí está comprometendo. E na imagem, na outra imagem aqui desse slide, a gente tem um antílope, que é o animal que o guepardo caça, tá? Então, quanto mais a gente tem diminuição do número de indivíduos da espécie, menor variabilidade a gente vai ter. Aqui, gente, a gente tem outra imagem que está falando sobre, tem uma roseira, tá? Uma planta com as rosas vermelhas bonitas, tem um sinal de positivo, tá? Que é um desenho assim de sinal de positivo com a mão, com o polegar para cima, e tem também o número 8 deitado, que simboliza o infinito. A gente vai falar um pouco de convenções. Convenções são acordos, né, estabelecidos por um determinado grupo acerca do mesmo tema, de um mesmo assunto. Então, por exemplo, todo mundo sabe que aqui no Brasil, você fazer assim com o dedo, né, joia, é que tá tudo bem, positivo. Tá? Mas isso não quer dizer que em outro país isso aqui quer dizer a mesma coisa, pode ser outro sinal completamente diferente. Então foi uma convenção que aqui no Brasil esse sinal de positivo com o polegar quer dizer que está tudo bem. Tá? E o símbolo 8 deitado, né, a gente já falou, simboliza o infinito. Agora, gente, tem lá o nome da rosa, né? Antigamente ela era chamada da seguinte forma: Rosa silvestres alba cum rubor folho glabo. Nossa senhora, olha o tamanho do nome, que confusão, toda vez que fosse falar o nome da rosa vai ter que falar isso. E aí ia ser uma coisa, né? É a mesma coisa quando a pessoa vai lá, quer falar, se referir a você, só que ela não, a pessoa não sabe seu nome e começa a descrever todos os seus parentes. Não, ele é filho de Pedro, de Fátima, irmão de Rubens, que mora naquela casa, tem uma moto preta, então fica aquela descrição enorme para dizer quem que é a pessoa. Era a mesma coisa que acontecia com os seres vivos antigamente. Então o que acontece? Chegou um pesquisador que foi Linneu, ele bateu o martelo, falou: acabou com essa bagunça, agora o nome das espécies só vão ser formados por duas palavras. Uma palavra geral e uma palavra específica. Então é como se fosse um nome ao contrário. Por exemplo, meu nome é Tobias e meu sobrenome é Carvalho. Então se fosse meu nome fosse o nome de uma espécie, meu nome ia ser Carvalho, que é o nome genérico da família, e o nome específico Tobias, porque pode existir o Carvalho Roberto, o Carvalho, né? Vários tipos de... Então eu sou o Carvalho, mas que Carvalho que eu sou? Eu sou o Carvalho Tobias. Então tem um nome genérico e um nome específico. Da mesma forma acontece com os seres vivos. A rosa... Que rosa que é? A rosa chinensis, tá? E assim por diante. Aqui nessa imagem a gente tem lá o desenho de uma rosa roxa e de uma flor, flor roxa e uma flor branca. A Mendel estudou 7 características. A gente também tem a imagem de uma ervilha circular e a outra com as bordas irregulares. E a gente tem também uma planta alta e uma planta baixa. Então, quais as características que ele estudou? Cor das flores, vagens e sementes, textura da vagem e das sementes e posição das flores e altura da planta. Foram as 7 características que ele estudou. Esse aqui, gente, ele está nessa imagem representado lá um cromossomo, tá? O cromossomo, geralmente, ele está assim, ó, num braço só, tá? E pegou um pedacinho desse cromossomo, ele ampliou. E aí você viu o DNA, porque o cromossomo e o DNA são, né, a mesma estrutura. Então ele ampliou um pedacinho do cromossomo, começou a ver aquelas duas cadeias do DNA. Aí ele abriu essas duas fitas aí do DNA e ele viu letras lá dentro. Então o DNA nada mais é do que uma sequência de letras, ok? Na imagem de baixo a gente tem 3 círculozinhos e uma forma irregular, tá? Cada um desses círculozinhos representa um aminoácido. Por quê? Gente, o DNA, ele tem toda a informação dentro dele lá, está escrito num código. E por que num código? Porque você consegue economizar espaço, tá? E tempo também, né? Para poder divulgar uma informação. Então é a mesma coisa que acontece no WhatsApp. Você não quer escrever, você manda uma figurinha. Você já falou tudo ali, é um código, né? É uma imagem. No DNA também essa informação está codificada. As letras representam aminoácidos e é o conjunto de aminoácidos que vai formar uma proteína. São as proteínas que vão dar todas as principais características do nosso corpo. Por exemplo, na pele a gente tem a elastina, a gente tem o colágeno, um monte de outras proteínas importantes. Então, na última imagem, na inferior, a gente tem uma flor, né? Ela é roxa.
e a gente está dizendo aí uma sequência de aminoácidos não forma uma proteína. É isso aí, gente. Terminamos aqui a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar com o tema genético, só que a gente vai estudar agora a genética mendeliana. Vamos um pouco mais a fundo nesse assunto. Valeu!